E uma das ajudas que nós temos, muito acessível a nós, todos os dias, só estender a mão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que ilumina os nossos passos, nos dá sabedoria para as decisões. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, nos direcionar no dia de hoje. A irmã Conceição vai nos auxiliar aqui, trazendo a palavra de hoje. Você que tem aí a sua Bíblia em casa, que está rezando conosco, pegue aí a sua Bíblia. Se você não tem, anote a passagem para que você possa meditar. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, tem o poder de nos curar, nos libertar, nos purificar. E hoje nós vamos falar um pouquinho juntos. Se você tiver aí uma palavra, depois você pode estar comentando aqui. Partilhe a palavra de Deus junto conosco, mas antes eu quero pedir para você, seja canal eficaz da graça de Deus, compartilhando agora. Compartilhe a palavra de Deus. Não vai compartilhar aqui o Rogério, nem a Conceição, mas compartilhe a palavra de Deus. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance mais e mais corações. Meditemos juntos a passagem que está em Romanos 10, versículo do 9 ao 13. Que diz assim: a fé é condição para a salvação. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né, gente? Que passagem maravilhosa, aonde Jesus, ele vem falar conosco nessa noite sobre fé e salvação. Para chegar à salvação das nossas almas, nós precisamos de fé, atitudes de fé, porque será que estamos professando a nossa fé, que Jesus é o Senhor das nossas vidas? Como está a sua fé, meu irmão? Como está a sua perseverança em Jesus? Nós precisamos testemunhar a nossa fé. Quando me faltam palavras, eu testemunho a minha fé com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser. Porque vai chegar uma hora que vai me faltar palavras. Então é hora de eu testemunhar que Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha história. E hoje ele vem nos convidar. E quando o Senhor diz para nós: portanto, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deus ressuscitou Jesus para que ele caminhe ao nosso lado. Então nós temos Jesus que cuida de nós. É só clamando a força do alto, a força do Espírito Santo, caminhando com Jesus, que se tem a vida eterna. Deus ressuscitou seu Filho Jesus para que um dia você, nós ressuscitamos com Jesus. E para isso, nós precisamos ter fé, confiar cada vez mais em Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas estão desanimando. Estão ficando desmotivadas, achando que não tem mais jeito. E vivem falando: meu filho não tem jeito. Ah, mas meu esposo não tem jeito. Ah, eu acho que não tem jeito não. A gente vai para a igreja e começa a dizer que está demorando. Hoje eu não vou porque está chovendo. Amanhã eu não vou porque eu acho que vai fazer frio.
E assim vai, a gente vai nos afastando de Deus e perdendo a nossa fé. E a fé precisa ser alimentada. E o nosso maior alimento é a Santa Eucaristia. Por isso que a gente desanima. Por isso que nós caímos na frieza espiritual e vamos ficando fracos, desanimados, desmotivados. Por quê? Vai ao banquete nupcial, né, do Cordeiro, é Jesus que se oferece na Santa Missa, e a gente diz: ah, mas a missa está comprida demais. É porque a nossa fé está curta demais. Porque se a nossa fé estivesse fortalecida, gente, a missa deveria ser 4 horas, porque eu estou na presença do Senhor, e quanto mais eu fico na presença dele, mais eu quero ficar com ele. Ele é o meu amado, ao qual ele pode tudo na minha e na sua vida. Por isso, meus irmãos, o Senhor tem promessas de salvação na sua vida hoje. Mas é preciso buscar a salvação em oração e em ação. Eu preciso sair do meu lugar. Eu preciso entrar em oração. Como aqui o Senhor ele diz para nós que é professando com palavras que se chega à salvação. Você tem testemunhado o que Jesus tem feito na sua vida? Ou você pediu, anos pedindo. A graça aconteceu. Você saiu a testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida? Na certeza de que, se o Senhor fez na sua vida, o outro irmão vai escutar o seu testemunho. Você ali exaltando o nome de Jesus, aquele outro que escutar o seu testemunho vai dizer: se aconteceu com ele, também vai acontecer comigo. Então eu não vou desanimar, eu não vou parar de rezar, eu não vou parar de caminhar com o meu Senhor. É testemunhando que Jesus é o Senhor da tua vida que você vai sair dessa situação de miséria, de achar que ninguém gosta de você, que ninguém te ama. Como assim? Se nós temos um Jesus misericordioso, amoroso, que morreu na cruz para me salvar, para salvar você. Essas as promessas do Senhor para nós nessa noite, meu irmão. É a palavra de Deus que quer nos curar para que possamos sermos fortalecidos na fé, na perseverança em Cristo. E quando aqui vai dizer que a Escritura, a palavra de Deus diz: todo aquele que crer não será confundido. Você não pode ser confundido aí, viu, irmão? Nós, Renovação Carismática Católica, nós não podemos ser confundidos. Rogério é Rogério, Conceição é Conceição, né? Eu não sou pouca coisa, você é? Não. Jamais. Jamais, né? Eu sempre digo isso, que eu não sou pouca coisa, e não sou mesmo. Eu sou filha amada de Deus. E mesmo que as pessoas acham que eu sou pouca coisa, olha, aí é problema dos outros, né? Problema de quem acha, né? É verdade. Eu não acho não, sabe por quê? Porque eu sou morada, sacrário vivo da Santa Eucaristia, então eu tenho valor. Se Cristo mora em mim, se Cristo mora em você, você tem valor. E aí tem até aquela música, né, que diz, né, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu sou esse espelho que reflete a imagem do meu Senhor. Por isso, nessa noite, o Senhor ele está dizendo: nós estamos acreditando, temos fé o suficiente para confiar no Senhor, que Ele é o nosso Deus do impossível? Você tem fé o suficiente para dizer que o câncer tem cura? Que a depressão tem cura, quando muitos já dizem que não tem mais jeito? Porque para Deus nada é impossível, mas é crendo de coração que se chega à salvação. Meus irmãos, eu não quero ir para o céu sozinha. Por isso que eu estou aqui nessa comunidade abençoada, para que haja salvação de almas. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Busque a salvação, mas busque também a salvação do seu irmão. Jesus confiou a nós e nós precisamos lutar enquanto há tempo. Eu preciso lutar para que haja salvação de almas para Cristo. Esse é o meu chamado e eu preciso obedecer. Nós precisamos obedecer o nosso amado. E quando vai dizer aqui sobre fé e salvação,
enquanto eu estava meditando em casa essa passagem, o Senhor colocava muito em meu coração a passagem lá de Mateus, capítulo 20, que diz sobre a mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E ela, então, ela teve uma atitude de fé, e uma atitude, assim, brilhante. Porque ela disse, se eu, pelo menos, tocar na orla do manto de Jesus, eu ficarei curada. E ela foi fraca, com hemorragia, há 12 anos. E ela apenas toca na orla do manto de Jesus e sai de Jesus, então, uma força que o curou. E aquela mulher ficou curada instantaneamente. É esse Jesus que quer te tocar nessa noite. Ela teve uma atitude, né? Atitude. O irmão falou perfeitamente. Atitude, né? Saiu. Porque já tinha gastado tudo o que tinha, já tinha ido no médico. E às vezes nós confiamos, né? E é claro, a medicina nos foi dada, Deus deixou os médicos, deixou as medicações e temos que obedecer. Jesus, ele usa dos médicos, das medicações, mas nós precisamos ter esse ato de fé, como essa mulher que sofria do fluxo de sangue. E também o Senhor me fez eu lembrar do cego Bartimeu. Ele estava lá mendigando à beira do caminho, todo sujo, e ele viu Jesus. Ah, Conceição, mas como ele viu Jesus se ele era cego? Ele viu com o seu olhar de fé. Enquanto a multidão comprimia Jesus, eles ali falavam para Bartimeu, né, fica quieto, para de gritar. Ele gritava mais forte ainda. Pela fé ele não estava vendo nada, mas ele sentiu ali que Jesus se aproximava. E ele disse, o que eu vou fazer agora se eu não estou vendo nada? Eu vou gritar. E quando Bartimeu gritou, olha, Jesus escutou, alguém me chama. E Jesus curou o cego Bartimeu. Essa passagem está lá em Lucas 18, 35. Aonde Bartimeu foi curado, mas Bartimeu não continuou ali prostrado, né? Dizendo, eu acho que eu fui curado, eu acho que eu tô vendo. Não, Bartimeu enxergou, ele não quis mais ficar ali à beira do caminho, ele seguiu Jesus. Quem tem fé, alcança milagres. E também, de novo, teve uma atitude, né? Duas, né? Duas atitudes. De gritar e largar o manto, né? Largou a capa. A única coisa que ele tinha, né? Que serviria como uma segurança, né? Uma proteção, ele deixou para trás. Né? Quantas vezes a gente se apoia em coisas humanas, né? Em poderes terrenos, achando que aquilo vai ser a nossa salvação, a nossa segurança. Tem aí, né? Nós estamos aí nos aproximando, né? Em momentos de eleição. E quantas pessoas arrumam brigas enormes, ferrenhas, por conta de lado A, lado B, sendo que, independente de qual lado que vai ganhar, nós precisamos continuar servindo o Senhor, colocando a nossa esperança no Senhor. Nós estamos aí vivendo, né? Momento da Copa do Mundo, né? Vem aí momentos de alegria, momentos de tensão, né? Aqueles que gostam de acompanhar ali os jogos passam mais de 2 horas na frente da TV, como você disse, e às vezes não conseguem ficar 1 hora dentro da Santa Missa. Verdade. Se incomoda. E quantas vibrações, né? A palavra que me vem é essa, vibração. Ali quando, né, o Brasil faz um gol. E aí eu fico pensando, se a gente vibrasse, né? Dessa mesma intensidade, o Senhor, Jesus, né? O adorando, buscando, colocando Jesus como prioridade em primeiro lugar na nossa vida. Porque sem Jesus não dá para ser feliz, nessa alegria momentânea. Seguir, né? A Copa não vai durar para sempre. Exatamente. E Jesus é eterno, né? Ele dura para sempre. Nós vemos o tanto que o Senhor nos ama nessa palavra, que ele coloca condições, né? Para que nós somos livres para escolher em segui-lo. Escolher em crer, escolher em professar a nossa fé. Nós acabamos de viver um momento maravilhoso dentro da Santa Igreja Católica, né? A celebração do Corpus Christi, uma manifestação pública da fé, onde nós saímos às ruas com Jesus, manifestando ao mundo a nossa devoção, o nosso carinho, a nossa adoração àquele que é o Senhor de nossas vidas. Então nessa palavra você vê lá no início, se tua boca confessares.
Confessar é um verbo, é uma atitude, exige de nós uma ação. Depois, se o seu coração creres, se você crer, você tem essa atitude de crer, de acreditar, são todas condicionais. Quando a gente vê num texto a palavra se, significa que você pode fazer ou não. A decisão é sua. Você é livre para escolher por Jesus, para mudar de vida, para segui-lo, para servir, para amar mais. Por isso, nesta noite, nós pedimos para que o Senhor venha reinar nas nossas vidas, para que o Senhor venha reinar na sua vida. E é isso, sempre invocando o nome do Senhor, né? Porque a fé, sem as boas obras, ela se torna uma fé morta, né? Vazia. Porque quando nós temos fé, nós recorremos, né? À cura, à libertação. Mas a cura, a libertação, o batismo no Espírito Santo nos leva a uma ação de querer seguir Jesus. Seguir Jesus não só quando eu preciso, não só quando eu estou com vontade, mas seguir Jesus porque eu o amo e quero estar na presença dele. E quem, né, busca em Jesus essa alegria, mesmo na doença, na enfermidade, nós temos muitos motivos para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Porque ninguém, né, me ama, ninguém vai nos amar mais do que Deus. E é tão triste quando muitos zombam, né, de Cristo. Não querem estar na presença dele. E isso entristece o coração de Jesus. Será que nós estamos agradando o coração de Jesus ou nós estamos desagradando o coração de Jesus? É o pecado que está te fazendo você esfriar na fé? É o pecado que não deixa você se aproximar de Deus? Então nós precisamos ter uma atitude de conversão, uma atitude de reconciliação, buscar se reconciliar com Jesus. Alimentar a nossa fé, renunciando o pecado, aquilo que não agrada o coração do Senhor, não deve agradar também o nosso coração. Nós precisamos nos distanciar daquilo, dizer não, esse lugar eu não posso ir, nesse lugar eu não posso ficar, mas ficar na presença do Senhor te traz alegria? Te traz entusiasmo, te traz esperança, então não há outro lugar no mundo que você deve estar. É na presença do Senhor que as minhas carências vão embora. É na presença do Senhor que eu me torno uma Maria da Conceição, feliz e realizada. Quer realizações na sua vida? Quer o aumento da sua fé? Quer chegar um dia à salvação da sua alma? Fica com Jesus e Ele cuidará de ti, pode ter certeza.